Olá, amigos e amigas. Hoje eu vou gravar para vocês mais de perto, que eu estou sem microfone, sem o meu fone. Então vamos lá. Vou falar sobre esse relato, que eu coloquei no título sobre o cordão de prata. Bom, eu fiz uma técnica que chama TFCA. Eu faço essa técnica reduzida, né? Técnica Física para Conquista da Autoconsciência, TFCA. Inclusive vou gravar um vídeo depois falando mais sobre essa técnica, porque a pessoa que divulgou essa técnica, ela faleceu na semana passada, né? Deixou a matéria. E então eu fiz esse exercício. Então eu fiz o exercício de madrugada. Eu acordei e falei, vou aproveitar e fazer. Fiz o exercício e voltei a dormir. E o que aconteceu? Eu despertei já na cama, travado, né, na famosa catalepsia ou paralisia do sono. E aí eu concentrei, que é uma técnica que eu desenvolvi, não sei se alguém já escreveu sobre, mas quando eu tô sentindo que eu tô paralisado no chão, eu aprendi que o importante é você sentir. Então eu comecei a sentir como se meu pé estivesse tocando o chão e eu estivesse em pé do lado da cama. Mas não adianta só imaginar que você está em pé. Eu preciso sentir o meu pé tocando no chão. Então eu concentro como se eu estivesse sentindo o pé tocando no chão e eu em pé. E nesse mesmo momento eu fui ficando de pé em cima ao lado da cama. E aí eu percebi que eu estava fora do corpo, porém numa projeção astral cega. Ou seja, você fica tudo escuro, você não tá vendo, mas você sabe que está fora do corpo. Quem já teve sabe como a gente sabe que está fora. E aí eu fui andando bem devagar dentro do quarto e de repente minha visão abriu, porque a projeção astral ela fica cega. Um dos fatores principais é porque você está muito perto do corpo físico. Então quando você vai afastando, sua visão abre. E aí minha visão abriu fora do corpo e eu falei assim, eu quero ver se eu consigo pelo menos sentir o cordão de prata, né? Porque eu não consegui ver ainda. Dizem que você tem que estar num nível muito alto de percepção fora do corpo, uma sutileza muito grande, né? Ou seja, você tem que estar bem organizado energeticamente para você ver o cordão de prata. E aí o que eu fiz? Eu fui coloquei a mão aqui atrás da cabeça para tentar sentir. E foi muito engraçado. Quando eu pus a mão, eu senti um tocho, assim, alguma coisa assim, bem grossa saindo da minha cabeça, assim, e afinando, sabe? Senti mesmo assim, como se fosse uma espécie de gelatina, alguma coisa assim, um pouco mais consistente com a gelatina. Eu senti, assim, aquela sensação esquisita. E aí eu falei, olha, o cordão tá aqui mesmo, né? E eu fui tentar sair do quarto nesse momento e eu já tinha ficado super feliz que eu senti o cordão de prata mesmo, né? E aí eu tinha ficado super feliz. Aí eu fui andando, vi uns móveis assim, né, que tem no meu quarto, observando tudo com detalhe. Eu vou bem cauteloso, bem devagar. E fui andando e falei assim, eu vou voltar pro corpo, não vou ficar não, porque eu quero lembrar dessa experiência do cordão. Não vou nem aproveitar, não vai que eu perco aí, né, a projeção. E então eu retornei pro corpo e fiz a rememoração ali de tudo. Ok. E aí, o que eu quero falar com vocês é o seguinte. Tem muita gente que pergunta, às vezes, fala, como faço para não ter medo da paralisia do sono, né? Teve até um amigo aí, grande abraço para ele, que eu acho que é Gabriel, que falou que eu tava sumido. É porque eu tava muito atarefado essa semana, vou gravar vídeo, vou gravar o vídeo, vou gravar e não dava tempo, não dava. Hoje eu tirei um tempo para gravar esse vídeo. Que eu gravo uma vez por semana, pelo menos, porque eu tenho umas 3 saídas por semana. Então eu gravo. Eu tive uma saída que eu fiquei tanto tempo fora do corpo na semana passada, mas tanto tempo. Só que onde que eu dei bobeira? Quando eu retornei pro corpo, eu não fiz a rememoração, que é o quê? É você repassar tudo na sua mente. Você vai pensar assim, gente, mas eu acabei de vivenciar isso, eu não preciso repassar, já tá tudo aqui. Não está, você precisa repassar, porque como você acabou de voltar para o corpo, você está pegando a informação que está lá no cérebro astral ainda. Então, se você dormir de novo, ela vai ficar só lá.
como você acordou, apesar de você estar com a informação ali, reforça ela para transferir para o cérebro físico. Aí quando você acordar, você lembra. E eu não fiz isso. Quando eu acordei de manhã, eu fiquei só com aquela lembrança. Eu lembro que que foi demorado minha projeção. Lembrava uma coisinha ou outro detalhezinho, então bateu um arrependimento muito grande, né? Mas a experiência, a gente vai lembrando das coisas e vai tomando as rédeas da situação novamente. Bom, o rapaz perguntou para mim no vídeo como faz para não ter medo na paralisia do sono, né, ou na catalepsia projetiva. A catalepsia projetiva, ela é o seguinte: pelo fato de você já estar um pouco descoincidente do corpo, um pouco fora do corpo, se você imaginar uma figura terrível, sei lá, do capeta, de um espírito mau, aquilo vai se materializar na sua frente. Pode ser que apareça um espírito mesmo, mas é muito raro isso acontecer, tá? É raro, acontece, mas você tem que estar muito desorganizado energeticamente. Então, se você fez um trabalho energético antes de deitar ou faz todos os dias, pode ficar tranquilo. E aí você tá ali na paralisia. Tô ali paralisado, abriu o olho. Não precisa ter medo da paralisia, gente. Eu adoro a paralisia hoje porque eu já tô fora. É só concentrar em ficar de pé, né? Então, para mim é ótimo. É ótimo. O medo, a gente tem que trabalhar ele no estado de vigília, enquanto você está lúcido, enquanto você, quer dizer, enquanto você está acordado, não depois que o corpo dormiu. Depois que o corpo dormiu, esse medo vai ficar muito maior. Então, se você não trabalhar ele durante o dia, vou te dar um exemplo simples. Apaga a luz, deixa a luz apagada e fica olhando para a escuridão. Pega um ponto e fica só olhando, observa. Você vai ver que a sua mente começa a criar como se fosse imagem mexendo ali, mexendo aqui. Pode ser oscilação da sua visão astral também abrindo, pode ser, tá? Mas isso ajuda você a trabalhar o seu medo, a você conviver com esse desconhecido, porque você não sabe o que tem ali. Então ajuda muito. Vai fazendo isso aos poucos, alguns minutos e tudo, vai trabalhando. E medo de quê você tem? Você precisa saber isso e vai trabalhando esse medo bem devagarinho, vai crescendo, crescendo, crescendo. Eu tenho medo de água, exemplo, tá? Medo de nadar. O que que eu faço? Coloco um pé na água, vou lá, passo alguns dias, eu entro um pouco mais e vou perdendo o medo devagar. Então façam isso, gente. Isso ajuda muito, tá? Bom, então esse é meu relato, tá? Espero trazer mais relatos para vocês. Não foi tão empolgante, mas para mim isso já representa muito o fato de eu sentir o cordão de prata, né? Grande abraço para vocês, amigos.